Então, turma, a primeira aula de TGA eu gravei no Google Meet, eu não gostei muito da qualidade do vídeo. Ficou meio tosco e aí eu estou experimentando gravando esse aqui com o próprio celular, vou ver se dá certo, né? Porque eu pretendo que as aulas tenham assim no mínimo 20 a 30 minutos. E aquele eu não estava gostando da qualidade do vídeo, percebi que ficaria desagradável de assistir. Eu estou gravando essa aqui com o celular e assim como a outra, esse vídeo tá, vocês estão vendo pelo YouTube, que eu devo ter jogado aí de manhã, na terça-feira de carnaval, porque eu não estou em Jaguaribe no momento, agora, no futuro, né? Porque hoje eu estou gravando essa aula na quarta. Estou gravando essa aula na quarta, vocês estão vendo agora na terça-feira, após essa quarta que já passou, entendeu? E aí, para você acompanhar essa aula de economia, eu preciso que você esteja com os dois arquivos de economia, as duas aulas de economia impressas. Aquela que eu joguei no grupo lá na aula na semana passada e essa que eu joguei depois. Se eu não tiver colocado no grupo ainda, que eu espero ter colocado no dia anterior ou no mesmo dia, vá lá no WhatsApp e me cobre esse arquivo que eu jogo lá no grupo de novo, tá? Para você poder assistir essa aula olhando pelo arquivo. É por isso que eu disse que seria interessante vocês imprimir, porque como vocês estão vendo essa aula pelo YouTube, você não pode sair do YouTube para acompanhar o documento noutra aba, não dá para fazer isso no celular. Dá para fazer no computador, se você estiver assistindo no computador, aí tudo bem. Mas vamos lá. Na primeira aula a gente estava falando dos antecedentes históricos da economia enquanto ciência. Que a economia surgiu enquanto ciência a partir do livro lá do Adam Smith, né? Que é uma investigação sobre a natureza e a origem da riqueza das nações, na qual ele falava da mão invisível do mercado, que seria responsável por regular o mercado e fazer com que ele funcionasse, com que ele existisse, que ele se sustentasse, que ele tivesse um próprio mecanismo de fazer com que cada pessoa buscando o seu próprio interesse de produzir aquilo que sabe, aquilo que tem vontade de fazer, isso proporcionaria a geração de riqueza para todas as outras pessoas na forma de emprego, por exemplo, né? Por isso que ele disse daquela frase que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu alto interesse. Bem, ele estava dizendo isso. Cada um, a partir do seu interesse em ficar rico, isso vai, por extensão, ajudar outras pessoas a obterem renda também, de alguma forma, né? A construir a sua própria riqueza de alguma forma. E essa mão invisível do mercado, que é o que ele diz que é como se fosse uma coisa subjetiva, subjetiva não, uma coisa espiritual também não, uma coisa natural, né? Uma coisa natural que faria com que esse mercado funcionasse e gerasse riqueza para todo mundo. E aí, por que ele dizia isso? Porque ele era contra o mercantilismo, que era uma característica forte do mercado da época, por uma grande intervenção do Estado na economia, né? Os reis, os monarcas, os príncipes, os imperadores, não sei, eles interferiam muito na economia, tudo só podia ser feito aquilo que eles autorizassem, aqueles princípios mercantilistas que eu passei, que tem lá na listinha para vocês. Bem, a partir daí, dessa ideia opositora do Adam Smith ao mercantilismo, ele faz essa investigação sobre a origem da riqueza das nações, e esse livro serve de sustentáculo como base para ser fundada a economia enquanto ciência. Isso em que época? Em que ano? Em 1776, no século XVIII. Né? Então, 776, 800, 900, 2000, não, tem 200 e alguns anos que a economia existe enquanto ciência, né? Bem mais antiga que a administração, que no Brasil só tem 50 e poucos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui nesse computador. Só um minutinho.
Resolvi. O computador estava querendo desligar. E aí, depois das ideias do Adam Smith, vem um francês, é a vez do francês Jean-Baptiste Say. E o Say, ele lança alguns princípios que vão servir também como, eu diria até que mais forte do que as proposições do Adam Smith, as proposições do Jean-Baptiste Say funcionam até hoje, realmente são realmente aplicadas no estudo da economia. O Smith, ele só deu aí o pontapé inicial para que surgisse a economia enquanto ciência. Já o Jean-Baptiste Say, ele formula algumas ideias que a gente consegue utilizar hoje em dia, que tem uma lógica muito grande, né? O Jean-Baptiste Say já podia se considerar economista, porque ele já estudou o livro do Adam Smith, e já a partir de então do Adam Smith já vieram outros estudos sobre a economia, e o Jean-Baptiste Say já era um econômico, né? Então vamos lá. O Jean-Baptiste Say é o formulador da lei de Say, que se apropriando, ou se aproximando, não sei como é que está escrito aí, das ideias de Smith, promoveu o desenvolvimento do estudo da economia. Sendo um dos pilares da economia, a lei de Say diz, e aí são 4 princípios, deixa eu ver se eu tenho os 4 aqui, são os 4 princípios. E aí eu peço muita atenção, porque é uma ideia muito subjetiva, é muito filosófico, mas ao mesmo tempo traz uma realidade muito tátil, muito presente na nossa realidade, tá? Então, a gente tem que desconstruir algumas ideias que a gente tem de economia, para a gente poder assimilar a base do que o Jean-Baptiste Say está dizendo, do que é a economia, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia do Jean-Baptiste Say é a seguinte: a demanda é igual à oferta, pois tudo que é consumido foi previamente produzido. O que é isso? Demanda é igual à oferta, pois tudo que é consumido foi previamente produzido. Demanda é a busca que as pessoas têm por alguma coisa, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo. Demanda é a busca que as pessoas têm por alguma coisa. Qual é a demanda que as pessoas têm hoje em dia por gasolina? É alta ou é baixa? Aí vocês vão me dizer, é alta. Todo mundo quer comprar gasolina, né? Se pudesse, todo mundo botava um posto de gasolina. A oferta são os locais que estão justamente oferecendo para você comprar ou consumir aquilo que as pessoas estão demandando, aquilo que as pessoas estão querendo. Então, usando esse exemplo da gasolina, a demanda seria a busca pelo consumo de gasolina. A oferta seria a quantidade de postos de gasolina disponíveis que estão oferecendo gasolina, certo? Então, a primeira lei do Say é: a demanda é igual à oferta, ou seja, tudo que as pessoas estão querendo comprar é equivalente àquilo que está sendo oferecido, pois tudo que é consumido foi previamente produzido, né? Então, nem sempre a oferta é igual à demanda, mas a demanda é igual à oferta. Dá para entender isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que as pessoas estão consumindo, tudo que as pessoas estão comprando é equivalente àquilo que está sendo oferecido, né? Eu não tenho como comprar uma coisa que não existe. Se eu comprei, é porque tinha alguém oferecendo, entendeu? Então, tudo que é demandado é ofertado, pois tudo que foi consumido foi produzido anteriormente. Beleza? Eu sei que é uma coisa muito óbvia, isso, alguns de vocês podem estar achando muito óbvio, e alguns podem não estar entendendo nada, né? Mas é porque é muito abstrato, é um conceito muito abstrato. Vamos lá. Segundo, se vocês tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, façam perguntas no WhatsApp que eu respondo, eu mando um áudio, tá? Não fique na dúvida aí não.
Se você estiver assistindo essa aula, você não entendeu alguma coisa, anote aí no caderno a sua pergunta e depois joga lá no grupo que eu respondo, tá? Segundo, todo bem produzido produz alguma renda e toda renda equivale a um consumo. Portanto, o produto é igual à renda, que é igual ao consumo ou despesa. Eita! Todo bem produzido produz alguma renda. Ou seja, todo bem, todo produto que a gente fabrica, ele equivale a uma renda, ele tem algum valor, certo? Se você faz um bolo, esse bolo tem um valor monetário, certo? Se você planta um pé de acerola e você colhe as acerolas, aquele apunhado de acerolas tem um valor monetário, certo? Agora, dizer qual é o valor é que nós vamos chegar lá. Todo bem produzido produz alguma renda, né? Tudo que a gente produz tem potencial para produzir alguma renda. A renda, não é, eu estou falando assim, fazendo um gesto de dinheiro, mas a renda necessariamente não precisa ser dinheiro. A gente pode produzir alguma coisa e trocar por outra coisa, né? Como é feito antigamente. Antes do dinheiro ser inventado, o comércio era baseado na troca. Quem tinha carne levava carne e trocava por fruta por quem produzia fruta. Não era assim? Vocês devem ter visto isso na aula de história, ou na aula de filosofia, eu não sei. Então, todo bem produzido produz alguma renda. Tudo que é produzido tem algum valor. Beleza. E toda renda equivale a um consumo. Toda renda que eu recebo, né, tem o mesmo valor que um consumo. Eu também poderia dizer que tudo que é produzido é igual a um consumo? Posso. Se eu produzo um bolo, eu consumo um bolo e não 2 bolos. Estão me entendendo? É aí que eu quero chegar. Se eu produzo um bolo, eu não posso consumir 2 bolos, eu só posso consumir um bolo, porque eu só produzi um. Certo? Eu sei que é óbvio, mas eu preciso que vocês internalizem essas ideias, porque economia a gente vai chegar num ponto mais complexo. Então a gente precisa partir desses princípios bem bobinhos, que não são tão bobinhos, certo? Como eu estou dizendo, eles servem de fundamento para a economia atualmente, e são ideias assim muito presentes no nosso dia a dia. Então, assim, repetindo, todo bem produzido produz alguma renda, né? Tudo que eu produzo vale alguma renda. E toda renda equivale a um consumo. Por quê? Porque todo consumo equivale a uma produção. Eu não tenho como produzir um bolo e vender 2 ou consumir 3. Se eu produzir um bolo, ele só vale a renda de um bolo e só vale o consumo de um bolo. Certo? Essa ideia precisa ser exposta dessa maneira porque a gente está partindo do pressuposto de que o dinheiro ainda não existe. Certo? O dinheiro ainda não existe. E aí quando a gente chegar no dinheiro, você vai entender qual é a função do dinheiro, né? Hoje em dia, a gente está tão voltado para a ideia já formalizada que a gente não consegue refletir sobre o que está por trás da ideia da existência do dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né? Vocês querem dinheiro, eu quero dinheiro. As pessoas brigam por dinheiro, as pessoas se matam por dinheiro, né? As pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro e algumas pessoas tentam fazer coisas maravilhosas por dinheiro também, mas todo mundo precisa de dinheiro. Mas o dinheiro, ele é um pedaço de papel, ou ele é uma quantidade de metal, né? Ou ele é apenas uma ideia virtual, um número virtual, né? Como é hoje em dia. Hoje em dia eu mal vejo o dinheiro que eu recebo. É tudo transferência, pagamento de boleto, né? A gente mal vê o dinheiro, papel. E a gente não pode esquecer isso, que o dinheiro, ele é um papel, a moeda é um punhado de metal, ou existe o valor monetário digitalmente numa conta bancária, por exemplo. Entendeu? E aí, o que existe mesmo é o que a gente faz com o dinheiro. Você não come o dinheiro, você não veste o dinheiro, né? Você não mora embaixo do dinheiro, você não usa a energia elétrica por dinheiro.
né? Você não troca, não vou acender essa luz não, vou botar aqui uma nota de R$ 1 aqui em cima. Não é assim, né? O dinheiro, ele é um meio de troca. Então, por isso que essa ideia vem assim: todo bem produzido equivale a uma renda. Essa renda pode ser qualquer coisa, não é necessariamente dinheiro, certo? Todo bem produzido produz uma renda, algo em troca. E toda renda equivale a um consumo. Isso que eu estou trocando, eu vou consumir. Se eu produzo bolo, eu troco por uma penca de banana, né? Vamos supor que eu sou um boleiro, né? Eu fabrico bolos. E aí eu pego desses bolos que eu fabriquei, eu pego um e troco com um moço que planta banana. Ou seja, quando eu troquei o meu bolo pelo penca de banana que ele me trouxe, eu fiz aí uma troca, né? Eu obtive uma renda. Essa renda foi na forma de banana, não foi dinheiro, foi banana. O dinheiro, a moeda, o papel, dinheiro, ele é uma função intermediária. É uma função que eu não preciso consumir agora. Ele é apenas um crédito formalizado por um governo, né? Ele é um crédito que me garante que eu possa consumir alguma coisa no futuro, não necessariamente agora. Porque se não existisse o dinheiro, no momento em que eu pegasse esse bolo e trocasse pela banana, eu já teria que consumir a banana ali daqui a alguns dias. Vocês sabem que a banana, depois que chega na casa da gente, no instante ela fica preta, né? Eu fico revoltado com isso, que no supermercado a banana demora lá uma semana, você vai lá, a banana tá lá, chega em casa 2 dias, a bicha fica preta. Então, eu peguei meu bolo, troquei por um cacho de banana. Eu tive uma renda? Tive uma renda. Não foi dinheiro, mas tive uma renda. Segundo, essa renda equivale a um consumo. Qual é o meu consumo? Eu vou consumir a banana que foi a minha renda. Certo? Entenderam? Internalizar essa ideia aí? Então, repetindo, da primeira. A demanda é igual à oferta. Tudo que está sendo buscado é equivalente a tudo que está sendo oferecido. Certo? Pois tudo que é consumido foi previamente produzido. Tudo que eu consumi foi produzido anteriormente. Se foi produzido, ele é uma demanda que equivale a uma oferta. Alguém está querendo comprar e alguém está produzindo. Pois tudo que é consumido foi previamente produzido. Beleza. Segundo, todo bem, deixa eu pegar aqui um bem. Eu não sei o que isso aqui está fazendo em cima da minha mesa. Mas bem, todo bem, empregador de roupa. Todo bem produz alguma renda. Eu posso pegar isso aqui. Cadê meu lápis? A caneta. Vale, eu perdi meu lápis. Ah, não, tá aqui embaixo. Eu produzi isso aqui e troquei por isso aqui. Isso aqui é meu. O vendedor está aqui com lápis. Opa, tudo bem? Estou precisando de um lápis. Ele, que legal, estou precisando de um pregador de roupa. Beleza, vamos trocar. Obtive uma renda a partir daquilo que eu produzi. Eu fabrico pregador de roupa. Troquei por um lápis. Obtive uma renda, né? Essa renda equivale a um consumo. Eu vou consumir essa minha renda. Assim como é o chamado gastar dinheiro. Só que o dinheiro não existe. Existe já a troca imediata. Então, aqui consumindo meu lápis. Uma hora esse lápis vai acabar, né? Porque esse consumo do lápis equivale à renda do produto que eu produzi. Ele tem o mesmo valor daquilo que eu produzi. Meu pregador de roupa. Beleza? Eu sei que deve estar muito engraçado isso. Mas é isso mesmo. Se eu estivesse na sala de aula, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então, produto é igual a renda, que é igual a um consumo ou despesa. Podemos ir para a terceira lei do SEI? Vamos lá. Terceira lei do SEI. Produto, já falei para vocês. Produtos se pagam com produtos. O dinheiro tem apenas uma função momentânea, né? Então, o dinheiro, lá no caso do bolo e da banana, eu não quero consumir a banana agora porque a banana vai ficar preta.
Então eu vou trocar esse meu bolo por um papel chamado dinheiro. Esse papel eu posso guardar ele pelo tempo que eu quiser. Na hora que eu precisar da banana, eu vou e troco esse papel pela banana. Certo? Então o dinheiro ele tem apenas uma função momentânea. O dinheiro ele não é consumido. O que é consumido são os bens que são produzidos. Certo? Então, produtos se pagam com produtos. O dinheiro tem uma função intermediária. Quando eu não quiser gastar isso aqui agora, eu guardo o dinheirinho para quando for possível eu troco pelo produto que eu for consumir. Certo? Beleza. Quarta lei de Say. Um excedente ocorre apenas quando muitos meios de produção forem aplicados a um determinado produto em detrimento de outro. Um excedente, excedeu, foi mais do que o necessário. Um excedente ocorre apenas quando muitos meios de produção forem aplicados a um determinado produto em detrimento de outro. Ou seja, excedente, um desperdício. Eu planto bananas. Vou pegar o mesmo exemplo da banana. Não, vou pegar o exemplo do bolo. Eu sou um moço boleiro, eu fabrico bolos, né? Só que no final da semana, vamos supor que eu produzi alguns bolos para durar aí, o bolo sem o antimofo, o bolo que a gente faz em casa, se você não colocar ele na geladeira, ele só dura 2 dias, né? Depois de 48 horas ele começa a ficar liguento, ali está apodrecendo já. O bolo da padaria, ele demora mais um pouquinho porque eles colocam um aditivo químico chamado antimofo. Eu sei porque meu pai é dono de padaria e eu já fui gerente de padaria, não a dele, a do meu tio. Já fui gerente de uma padaria lá em Sobral. E aí eu tinha que gerenciar essa parte aí desses suplementos químicos também. E, vamos supor, pegando no mundo onde não existe o dinheiro ainda, né? Se não existe o dinheiro ainda, eu posso partir do pressuposto que também ainda não existe antimofo. Então, meu bolo só dura 48 horas. Então, vamos supor que eu produzi 10 bolos e desses 10 bolos eu vendi 8. 2 estragaram. Mas estragaram porque eu não tinha oferta. Porque não tinha demanda, digamos assim. Não tinha ninguém. Se sobraram, é porque não tinha gente buscando esses 2 bolos que sobraram. Foi um desperdício, né? Nesse caso, a oferta foi maior do que a demanda. Eu ofereci 10 bolos para vender naqueles 2 dias, sendo que bastava eu oferecer 8. Se sobrou 2 bolos, é porque a demanda foi menor do que a oferta que eu ofereci. Beleza? Isso, já estou usando o primeiro princípio do SEI para a gente poder entender aqui o quarto. No quarto ele diz, um excedente, os 2 bolos que sobraram. Um excedente ocorre apenas quando muitos meios de produção forem aplicados a um determinado produto em detrimento de outro. Ou seja, essa massa, esses ingredientes, né, o gás que eu gastei, a lenha, sei lá, que eu gastei para produzir esses 10 bolos, não precisava ter sido tanto. Talvez o que eu gastei aí para produzir esses 10 bolos, essa energia, esses ingredientes, se eu tivesse empregado essa energia, esses ingredientes para fazer outra coisa, talvez eu teria conseguido vender, né? Então, o excedente só ocorre, a sobra, o desperdício, o excedente só vai ocorrer quando eu emprego esses meios de produção, esses ingredientes, essa força, esse material, né, em um produto em detrimento de outro. Se eu tivesse, eu apliquei muito em um produto e menos no outro. Se eu tivesse aplicado isso de uma maneira mais equilibrada, né, vamos supor que além de bolo eu fabrico pão. Sobrou bolo, então deve ter faltado pão, né? Teve gente que veio comprar pão e não tinha mais, e teve gente que veio comprar o bolo, mas nem todo mundo quis bolo, tinha gente que queria pão. E aí sobrou 2 bolos e estragaram. Estão acompanhando? Então, assim, um excedente ocorre apenas quando muitos
meios de produção forem aplicados a um determinado produto em detrimento do outro. Essas são as 4 leis de Say. E aí eu preciso que você as compreenda bem, por isso que eu demorei para só 4 frases, eu levei aqui 25 minutos para falar de 4 frases, né? Porque são conceitos muito abstratos, mas que fundamentam ideias muito concretas, certo? Então, dê uma lidinha aí, tente entender por sua conta, se minha explicação ainda não tiver ficado boa. Se ficou dúvida ainda, me pergunte no WhatsApp que eu respondo, tá? Bem, isso a gente finaliza esse primeiro conteúdo de economia, tá? Segundo conteúdo é elementos da economia. E aí eu não vou me estender em todo o documento não, tá? Eu vou ficar aqui, eu vou falar somente desse primeiro ponto para eu poder encerrar, porque nós já estamos com 26 minutos aqui já. Primeiro ponto. Objeto da economia. Qual é o objeto de estudo da economia? Eu não sei se vocês lembram quando eu perguntei a vocês. Cada ciência tem um objeto de estudo, né? O objeto de estudo da contabilidade. Vocês lembram qual é? Qual é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio. O patrimônio das empresas é o objeto de estudo da contabilidade. Qual é o objeto de estudo da administração? Objetivos e metas, que são aqueles, é o que é o símbolo da administração, né? Não sei se eu já expliquei para vocês aquele símbolo. Aqueles símbolos são 4 setas, né? Símbolo da administração. As setas que apontam para o meio, se 2 setas apontam para o mesmo meio, a gente tem um objetivo. Se 2 setas apontam para caminhos diferentes, a gente tem metas diversas, né? Então, o símbolo da administração é metas e objetivos, né? Então, o objeto de estudo da administração são as metas e objetivos. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas. E o objeto de estudo da economia é isso aí que está no papel. Primeiro deles, necessidades individuais. A gente precisa estudar economia porque a gente tem que garantir que as necessidades individuais de cada ser humano sejam satisfeitas, né? Porque os recursos na natureza, eles são limitados, eles são escassos, né? A gente não vai ter maçã para todo mundo, não vai ter maçã para todo mundo. Então, como é que a gente faz para todo mundo poder sobreviver? A gente tem que gerenciar o que a natureza tem para nos oferecer, o que o homem, que as nossas máquinas, as nossas criações, que as nossas capacidades são capazes de proporcionar em questão de alimento para todo mundo, por exemplo, né? Já que não vai poder ter maçã para todo mundo, como é que a gente faz para alimentar todo mundo? Então, o primeiro objeto da economia são as necessidades individuais, a necessidade de cada ser humano. Segundo objeto são as necessidades coletivas, né? A galera junto tem uma necessidade também. Junto, em conjunto, nós temos necessidades que têm que ser satisfeitas para todo mundo. Um exemplo, água. Todo mundo precisa de água. Mas como é que eu faço para prover água para todo mundo? Não só para uma pessoa, né? Como é que eu faço para prover a mesma questão do alimento? Tudo bem, cada um precisa de alimento, mas como é que eu faço para prover alimento para toda a galera, né? Então, eu tenho que gerenciar essas mesmas capacidades do ambiente, do meio ambiente, do homem, da natureza, né? Então, o objeto de estudo da economia são as necessidades individuais, as necessidades coletivas e a satisfação das necessidades. Satisfazer essas necessidades, cumprir com essas necessidades, levantar meios para a gente garantir essas necessidades de toda a galera, isso é o que a gente vai chamar de produção econômica. É aí que começa o homem a trabalhar. A produção econômica é nada mais do que o trabalho, ou o trabalho de forma individual, ou a fábrica, ou uma empresa de serviços, como é uma escola, um hospital, né? Essa produção econômica, que é a produção da riqueza, né? Quando a gente está trabalhando, você vê as pessoas trabalhando, elas estão produzindo riqueza, produzindo economia, né? Essa produção econômica, ela está ali acontecendo justamente para satisfazer essas necessidades, tanto individuais quanto coletivas.
Então, o objeto de estudo da economia é necessidades individuais, necessidades coletivas e a satisfação das necessidades. Ok? A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido e até daqui a pouco com a administração de recursos humanos. Até mais.